Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos na semana do dia 13 a 15 de outubro de 2020. Nós estamos trabalhando com vocês relacionado ao capítulo número 9. Capítulo número 9 é o assunto que nós estamos conversando nessas aulas. Já trabalhamos com vocês até a página número 174 sobre atividades, questões filosóficas e religiosas, dividindo em dois grandes grupos, o mundo chamado monoteísta e o mundo chamado politeísta. Depois já trabalhamos com vocês na página 175 até a página número 182, estudamos com vocês sobre conflitos no Oriente Médio, focalizando o conflito pela terra Israel e Palestina. Também já trabalhamos com vocês na página 182 sobre a guerra e paz no Iraque, na página 184 sobre o poder dividido no Irã, 185 sobre a Síria. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês relacionado ao assunto da página 188, a divisão cultural na Caxemira, e depois os conflitos no Tibete e alguns outros conflitos que ainda existem no continente asiático. Então, hoje a aula é da página 188 até a página 191. Conforme nós estamos utilizando nas nossas aulas, estamos usando um lápis, um marca-texto, uma lapiseira, estamos usando o livro para grifar, marcar o assunto que nós estamos discutindo na sala de aula através dos vídeos. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Muito obrigado a Deus por tantas vitórias alcançadas até aqui. E quero convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nessa aula de hoje, nos ajudando a entendermos mais outros problemas que surgem no mundo asiático, os conflitos que existem lá. Que o Senhor possa estar presente conosco, nos ajudando, nos orientando e nos protegendo. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos concede até agora e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares de cada aluno da 91, 92 e 93. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, gente, como eu falei, vamos então continuar as nossas atividades relacionadas. Hoje nós vamos trabalhar com vocês, uma primeira parte sobre a divisão cultural na Caxemira. E aí você pode observar o conflito que existe na Caxemira. Nós temos aqui, por exemplo, o Afeganistão, nós temos aqui o Paquistão, aqui nós temos a Índia, aqui nós temos a China. Onde eu estou passando no mouse agora, tudo isso aqui é a China. Todo esse espaço é a China. E a China é um grande espaço territorial que nós temos. Agora, nesse pedacinho que você pode observar aqui, nessa composição, está formando o que nós conhecemos, então, a Caxemira. E essa Caxemira, ela vai ser o quê? Você pode observar, tem o controle da Índia, tem o controle do Paquistão, tem o controle da China. Então, dentro desse espaço aqui da Caxemira, é um local de muita disputa entre a turma do país do Paquistão, a turma do país da Índia e a turma do país da China em maior extensão. E essa Caxemira, ela quer fazer o quê? Se desmembrar do Paquistão, se desmembrar da Índia, se desmembrar da China e formar um único país. Então, nós vamos ver isso com vocês lá na página 188. Nos diz o seguinte: localização. A Caxemira é uma região montanhosa situada ao norte da Índia
que apresenta expressiva riqueza hídrica. Acompanhe comigo na leitura na página 188. O controle do território também representa a apropriação das nascentes e dos afluentes da bacia do rio Indo. Lembra que nós estudamos que o rio Indo é um dos principais rios de atividade questão religiosa e econômica. Juntamente com o rio Indo, nós temos o rio Ganges, que é a planície indo-gangética. Embora exista um acordo de partilha da água assinado pela Índia e pelo Paquistão, as vantagens de exploração desses recursos são favoráveis à Índia, como você pode observar, porque eles também querem ter a sua posição, já que em Caxemira nós temos o que? Grandes nascentes de afluentes, de águas dos rios nessa localidade. Continuando, o texto diz o seguinte: o potencial agrícola do solo é outro fator econômico que motiva o quê? A luta pela Caxemira. Os primeiros conflitos pela posse da região foram deflagrados a partir de 1947, ano da independência entre a Índia e o Paquistão. Atualmente, a Caxemira é controlada por quem? Pela China e pela Índia. Pela China e pela Índia. Entretanto, a maior parte da população é o quê? Muçulmana. Essa identidade cultural com o Paquistão é o principal argumento para o conflito que já precisou da intervenção da ONU. Em 1949 foi proposta a divisão do território. Entretanto, a Índia apresentou o quê? Resistência de acordo e em 1957 dominou a maior parte da Caxemira. Desde 1974, a Índia produz o quê? Armas nucleares. Em 1988, o Paquistão anunciou também dominava a esse recurso militar. O fato despertou o interesse mundial para a geopolítica regional e intensificou a rivalidade entre os dois países, como é o caso a Índia e o Paquistão. Os atentados contra turistas na cidade de Mumbai, na Índia, é uma das principais cidades que também nós temos fora a capital Nova Delhi, na Índia, em novembro de 2008, foram atribuídos aos militares e militantes islâmicos do Paquistão. Os ataques mataram 166 pessoas e foram classificados como violência com fins políticos, e isso abalou a paz entre os países e impossibilitou um novo acordo. Em 2014, um novo confronto na área da fronteira abalou os acordos bilaterais. E nesse confronto, 17 pessoas morreram, e maioria civis, indianos e paquistaneses. Manifestações e ataques isolados são comuns na região. Então, vamos responder algumas perguntas conforme a leitura que nós fizemos. Primeiro, Caxemira, onde está localizado? Então, se você, no texto que nós acabamos de ler, está lá na primeira coluna, no primeiro parágrafo, na segunda linha da página 188. Diz assim, ó: a Caxemira é uma região montanhosa situada ao norte da Índia. Então, se escreve lá, norte da Índia. É a localização da Caxemira. Continuando, a segunda pergunta: riqueza natural e a utilidade. Então, quando nós lemos também na página 188, na primeira coluna, primeiro parágrafo, foi visto que a principal riqueza natural que nós temos lá é a água. É um dos elementos mais importantes que temos lá, é a presença da água. Outra riqueza natural que nós vimos também é o solo. Então nós temos o quê? Dois
pontos importantes como riqueza natural. Nós temos água e também nós temos o solo. E esses dois são o quê? Fator econômico muito importante na utilização para a atividade da agricultura. Então já respondemos duas perguntas de Caxemira. Primeiro, localização. Está localizado ao norte da Índia. Segunda pergunta, riqueza natural. Nós temos dois tipos de riqueza natural praticamente nessa região de Caxemira, que é envolvido principalmente a água e o segundo nós chamamos o solo. Qual a utilidade do mesmo? A utilidade dela, tanto a água como o solo, ele é propício para a atividade da agricultura, muito importante para eles. E a terceira pergunta que nós temos de Caxemira está na página 188, na primeira coluna, no último parágrafo, na última linha, que é muçulmana. Então, o povo dessa região de Caxemira, eles são o quê? Muçulmanos. Então, com isso, nós conseguimos responder com vocês as três perguntas propostas de Caxemira. Primeiro, localizado ao norte da Índia. Riqueza natural, nós temos dois que falamos, a água e o solo. Qual a utilidade? A utilidade dos dois é voltado para a atividade da agricultura. Logicamente que os produtos que são cultivados para a sua própria alimentação, tanto humana como animal. E também essa água é voltada para irrigar, para beber, para higiene em geral. E Caxemira, a religião deles é a religião muçulmana. E com isso nós respondemos na página 188 essas três perguntas importantes. E vimos que até hoje ainda existe conflito, né, entre a Índia, Paquistão e a China para conseguir pegar esse pedacinho chamado Caxemira. Devido ao quê? A riqueza natural, que é a água e o solo, que é muito voltado para as atividades que nós chamamos atividade da agricultura, né? Ok? Próxima questão, vamos ver na página 188 até 190 os conflitos que ocorrem no Tibete. E aí nós vamos também observar com vocês algumas questões importantes desse motivo que ocorre, por exemplo, lá no Tibete. Então, eu gostaria que você também agora pudesse observar a leitura, né? Vamos acompanhar a primeira leitura e depois vamos passar às perguntas. Então, diz o seguinte: nos últimos anos, o conflito entre a China e o Tibete foi marcado por manifestações de monges exilados nas províncias chinesas. Na maioria das vezes, ações de contestação foram reprimidas com extrema violência pelo governo, mesmo com a realização das Olimpíadas em 2008, que ocorrendo nesse espaço perto, né? E a divulgação da questão tibetana na mídia. Não houve progresso de acordo de paz e iniciados desde 2002. O Império Mongol obteve conquista do território tibetano no século XIII, perdendo para os chineses em 1720. Desde então, a China considera a posse do Tibete como direito conquistado ou um território conquistado por eles. Em 1912, o chinês se beneficiou da crise política na China, desencadeada pela queda da dinastia Qing. Os tibetanos expulsaram as tropas inimigas e declararam sua independência sob a liderança do 13º Dalai Lama. Quando se fala em Dalai Lama, nós falamos que, como no Brasil nós temos o presidente, lá nessa região de Tibete, nós temos alguém que vai dominar a própria administração do país. E em vez de chamar presidente, nós chamamos de Dalai Lama.
Não reconhecendo a soberania do Tibete, em 1918 a China atacou o território tibetano, resultando em mais um conflito armado nessa região. Em 1933, com a morte do líder religioso e político, a resistência tibetana enfraqueceu, até ser dominada pelas tropas chinesas. Posteriormente, foi solicitada ajuda à ONU, mas a organização não interferiu na ocupação. Uma semana após a ocupação chinesa, com apenas 16 anos de idade, o 14º Dalai Lama assumiu o governo do Tibete. Novas negociações foram propostas em maio de 1951, quando os representantes do governo tibetano, ameaçados por ataques ainda mais agressivos, assinaram um acordo que formalizou a condição do Tibete como província autônoma da China. Em setembro do mesmo ano, as tropas comunistas lideradas por Mao Tse-tung invadiram o Tibete, destruindo mosteiros, aprisionando, matando milhares de civis. Na tentativa de expulsar o exército chinês de seu território, a população tibetana organizou rebeliões que terminaram em mais destruição e morte. A mais violenta ocorreu em 1959, no mês de março, com muitas mortes, aprisionamento de civis e exílio de muitas pessoas. Sem a mínima garantia de segurança, o líder Dalai Lama deixou a capital Lhasa e se transferiu para a Índia. Durante a opressão chinesa, o povo do Tibete insistiu em preservar sua cultura e religião. Essa atitude sempre ocorreu sem o emprego da violência. O governo chinês incentivou a migração chinesa para o território tibetano, que juntamente com os massacres reduziu a população tibetana. As construções modernas, também de responsabilidade chinesa, têm substituído os traços da arquitetura tradicional. Até mesmo a prática da religião do Tibete enfrenta rigorosa violência do governo chinês. E o atual líder político-religioso Dalai Lama percorre países do mundo inteiro buscando o apoio para o drama vivido por o seu povo, por aqueles problemas que ocorreram lá. E em março de 2005 foi divulgado pela imprensa que Dalai Lama estaria disposto a reconhecer a soberania chinesa sobre o Tibete. Em troca disso, deveriam ser preservados os valores culturais, espirituais e ambientais dos tibetanos. Em 2011, Dalai Lama se afastou oficialmente da política após repetidas rodadas de conversações sobre o menor avanço. Na política, pode ocorrer novidades a qualquer instante, conforme você pode observar nessa questão. Então, com relação ao Tibete, nós temos algumas questões para responder. E quais são elas? Qual é o motivo do conflito que ocorreu, por exemplo, para o Tibete? Então, você tem ali, na página 188, diz assim, 188, a segunda coluna, o último parágrafo. Nos últimos anos, o conflito entre China e o Tibete foi marcado por manifestações de monges exilados nas províncias chinesas. Acharam? Então o motivo, é que qual o motivo do conflito? Que o Tibete ele quer o quê? Uma determinada localidade para eles, conforme sendo um país. E o que é o 14º Dalai Lama?
Qual a proposta de apoio? Então, Dalai Lama, né, você pode encontrar lá no texto que nós falamos, na página 190, que diz assim, olha, em março de 2005 foi divulgado pela imprensa que Dalai Lama estaria disposto a quê? A reconhecer a soberania chinesa sobre o Tibete. Em troca disso, deveriam ser preservados os valores culturais, espirituais e ambientais dos tibetanos. Em 2011, o 14º Dalai Lama se afastou oficialmente da política após repetidas rodadas de conversações sem o menor avanço. Então, você tem ali, ó, na página 190, na primeira coluna, primeiro parágrafo, você pode grifar totalmente ele. Essa é a proposta e o apoio de Dalai Lama. 14º, né, que começou em maio de 1951 as suas negociações e até o presente momento ainda não teve o apoio do mundo para que, como nós colocamos, qual foi o motivo do conflito do Tibete? Que Tibete teria o quê? Uma região específica dela. Só que essa está o quê? Dentro do próprio espaço da China. Ok? Então você marcou, grifou e copiou essas duas perguntas sobre o Tibete. Ok? Agora vamos. Então aí nós já falamos sobre a questão do Tibete, né? O motivo do conflito é que Tibete ele quer formar uma província, quer formar um país dentro do contexto territorial da China. E Dalai Lama fez várias propostas, né, conforme nós vimos na página 190, né, na primeira coluna, primeiro parágrafo, e observamos que ele pediu porque, pelo menos as questões culturais, as questões espirituais, as questões da sociedade pudessem ser o que? Preservados nesse espaço, já que ainda não conseguiram ter a sua própria liberdade de expressão, formando um país novo, né? Então, aí você tem essa pergunta que nós colocamos. Você vê como tem vários conflitos asiáticos por questões territoriais. Essas questões territoriais muitas vezes são a água, que nós vimos, é questão do solo, e também no Tibete é o motivo porque essa região do Tibete é uma região também muito produtiva em questões econômicas da agricultura e pecuária. O solo também ele é muito bom para esse espaço econômico, por isso que eles estão em grande conflitos. Agora, na página 190 e 191, nós vamos encontrar com vocês alguns outros conflitos. Né? Durante a Guerra Fria, o continente asiático foi palco de diversos conflitos envolvendo o sistema capitalista estadunidense e o sistema socialista soviético. Então, vamos ver com vocês quais seriam, por exemplo, os problemas que nós temos, por exemplo, nessa região do contexto de outros conflitos. Então vamos para o seu livro, na página 190, e observar quais são os outros conflitos que nós temos nessa região. E ele diz o seguinte: cite outros conflitos regionais na Ásia. Quais são os outros conflitos regionais da Ásia que nós temos? Então, se você pegar o seu livro, lá na página 190, na primeira coluna, nos diz o seguinte, primeira coluna, onde está escrito outros conflitos. Então, ali, a pergunta que eu coloquei para vocês é, cite outros conflitos regionais da Ásia. Então, olha só, na página 190, primeira coluna, segundo parágrafo, diz lá, entre os muitos impactos geopolíticos desse período, destaca-se o quê? A Guerra da Coreia. Grife lá. Guerra da Coreia
em 1950 a 1953. Esse é um dos conflitos que existe lá nessa questão. E aí, continuando a leitura, diz assim: o conflito causou a fragmentação do antigo território em dois países, como o caso da Coreia do Norte, e que até hoje mantém o regime socialista, e a Coreia do Sul, que atingiu elevado padrão industrial e social, né? Ele teve um grande desenvolvimento nessa questão aí que você pode observar como sendo um outro conflito. Então, o primeiro conflito que nós colocamos na página 190 é a Guerra da Coreia. Essa Guerra da Coreia praticamente levou uns 3 ou 4 anos para ficar totalmente, vamos dizer, entre aspas, né, uma segurança de paz nessa localidade. Então a Coreia ela foi dividida em dois grandes países, logo após esse período da Guerra Fria, né? Então aí a Coreia do Norte ficou com o sistema socialista e a Coreia do Sul ficou com o sistema chamado capitalista. Só que na parte do norte, ela ficou o quê? Ela ficou com questão meio atrasada na questão econômica. Já a parte do sul, ela tem um grande desenvolvimento. E esse grande desenvolvimento ocorreu graças ao quê? A questão da liberdade da população, graças ao sistema capitalista, né? Então teve o que? Um padrão industrial muito desenvolvido. Como se diz, né? A Coreia do Norte ficou fechada para o mundo. E está fechado para o mundo até hoje porque eles não fizeram abertura para o mundo democrático. Agora, em contrapartida, a Coreia do Sul é considerado um país de grande desenvolvimento mundial, principalmente na questão de telecomunicação. E como se a questão da informatização, da robotização e da internet, a Coreia do Sul ela se destaca como sendo uma das melhores do mundo em questão de internet através dessa comunicação. Então, a ironia do destino, em 1950 até 1953, teve essa guerra da Coreia e formando o quê? Duas posições. Um lado ficou a Coreia do Norte, fechada para o mundo, tanto social, questão religiosa, cultural, politicamente, economicamente, fechou-se para o mundo. Enquanto outra partida, a Coreia do Sul, ela se abriu para o mundo capitalista, para o mundo globalizado, tendo uma das melhores internets do mundo, a Coreia do Sul. Então esse é o grande desenvolvimento desse desmembramento da Guerra da Coreia em dois espaços. Agora podemos observar outros problemas que nós temos lá também nessa região. A Guerra do Vietnã, na página 190, que foi de 63 a 1975, conflito que envolveu Laos e o Camboja, e é incansavelmente lembrado nos filmes. Esse conflito despertou protestos no mundo todo por causa da destruição e da violência que o acompanharam, né? Então, um outro conflito que nós podemos observar, além da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que nós estudamos com vocês, que acabamos de ler, tem outro conflito que nós chamamos a Guerra do Vietnã. Essa Guerra do Vietnã foi no período de 1963 a 1975, envolvendo o quê? Laos e Camboja. Então, essa Guerra do Vietnã foi o quê? Uma proposta para que tivesse liberdade de expressão. Tudo que nós estamos relacionando até o presente momento foi fruto da Guerra Fria. O primeiro que nós citamos foi o conflito das Coreias. E agora o segundo conflito resultado da Guerra Fria, que nós chamamos de Guerra do Vietnã, que envolveu Laos e Camboja para ter o que nós conhecemos a liberdade de expressão, já que o sistema socialista impede essa mesma formação, né? Que mais nós temos, por exemplo, nessa
de conflito que podemos ocorrer no continente asiático. Então, o continente asiático enfrenta vários movimentos separatistas associados a diferenças étnicas e religiosas. Isso acontece nas províncias chinesas no Sri Lanka, no Afeganistão, no Iraque, com os curdos e outros casos mais recentes ou mais antigos. A cada ano, eleva-se os índices de morte, violência e destruição. Então, conforme acabei de ler, nós temos mais outros pontos. Então, primeiro nós falamos o conflito da Guerra da Coreia, segundo, o conflito da Guerra do Vietnã, e depois nós temos um terceiro elemento de conflitos Sri Lanka, né, Sri Lanka e os curdos no Iraque. Então já temos 4. Repetindo, conflito da Guerra da Coreia, já explicamos esse processo. Depois Guerra do Vietnã também já explicamos. Depois o terceiro foi Sri Lanka e o quarto os curdos. Então nós temos já 4 outros conflitos regionais da Ásia. O século XXI teve início com o surgimento do novo país, o Timor-Leste, marcado por uma história de lutas incessante contra o domínio da Indonésia, que reconheceu em 5 de maio de 2002 a independência da nação timorense. E com isso, nós temos mais um outro grupo que nós vimos, que é Timor. Ele conseguiu a independência da Indonésia e formando, então, o seu país. Então, olha só, nós tivemos outros conflitos regionais que vimos. A Guerra Fria, ela provocou alguns frutos no mundo. Primeiro foi a Guerra da Coreia. A Coreia, então, se desmembrou em 2 partes. A Coreia do Norte, sendo influenciada pelo sistema socialista, e a do Sul, sistema influenciado pelo mundo capitalista. Logicamente que o mundo capitalista teve um grande desenvolvimento mundial e é uma grande abertura para o mundo, até em questão social. Já na Coreia do Norte, ficou o quê? Extremamente fechada para o mundo e até o prezado momento. O segundo conflito que nós falamos foi a Guerra do Vietnã, envolvendo Laos e Camboja, e com a estrutura para ter o que? Liberdade de expressão, saindo do mundo chamado socialista e adentrando no mercado comum. Depois, o terceiro conflito que nós observamos nessa aula também, desse conflito, falamos também sobre Sri Lanka. Depois, o quarto, falamos sobre o curdos. E o quinto, sobre Timor-Leste. Esses são os conflitos que nós acabamos de ler e comentamos, que foram os outros conflitos regionais na Ásia, na página 190 e 191. Então, a pergunta, a resposta dessa pergunta, você tem o quê? Você vai colocar os 5. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Sri Lanka, os curdos e o Timor-Leste. E com isso, nós trabalhamos com vocês esses outros conflitos regionais que temos no continente asiático. Falamos sobre, primeiro de tudo, nós falamos sobre os judeus e os árabes, envolvendo toda aquela estrutura. Depois falamos sobre o Irã, o Iraque, a Síria, e falamos também sobre Caxemira, falamos também sobre a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, os curdos, Sri Lanka, Timor-Leste. Tudo isso aí são conflitos na região do continente asiático. Eu falei na região porque cada um tem o seu específico num determinado ponto do próprio continente. E esses conflitos, muitos deles resultaram em grande mortalidade. E por exemplo, na Síria, até hoje na Síria ainda tem um grande campo de concentração de pessoas que ainda vivem pelo fato de ter problemas relacionados à imposição do próprio governo. Na próxima aula, nós vamos fazer o quê? A correção das atividades propostas pelo capítulo número 9. Ou seja,
todo o capítulo 9 vai ser feito na próxima aula, explicado na próxima aula para vocês, e vocês vão ter um acompanhamento juntamente comigo nos slides, no vídeo, sobre as correções do capítulo número 9. Então, nós vamos ver isso na próxima aula com vocês, tá? E repetindo outra vez a mesma coisa, repetindo que o capítulo 9 ele não vai ser verificado como atividade avaliativa nem de outubro nem de novembro. O que vai ser avaliado no mês de outubro vai ser o quê? O capítulo 10. E já falamos a página 201, a página 202, a página 205, a página 209 e a página 210. São 5 páginas do capítulo número 10. Capítulo 9, nós iremos corrigir em sala de aula, através do YouTube ou do Live Zoom, mas não será computado como atividade avaliativa. E sim o capítulo 10, conforme você está observando no slide. A turma 9.1 no dia 26, a turma 9.2 dia 27 e a turma 9.3 dia 27 de 2020, do mês de outubro. E ela vai estar aberta até o dia 30 de 10 de 2020, para você ter essa observação. Não esqueçam desse detalhe, isso é muito importante para você ter essas atividades. Muito obrigado pela sua atenção, que você possa curtir os vídeos e que Deus possa abençoar você ricamente nessas conquistas do dia a dia. E vamos finalizar a nossa aula com uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a cada aluno da 9.1, 9.2 e 9.3. Terminamos assim a explicação dos conflitos que existem no continente asiático. Graças a Deus, porque nós temos a proteção divina dos nossos lares. Que o Senhor possa proteger e guardar a cada lar dos alunos da 9.1, 9.2 e 9.3. Obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.